Ok. Lá. Aqui. Olá, agora que eu vi, Mari, tudo bem? Hoje não vamos ter treinamentos, vai me ver aqui na live, né, Mariana? Oi, Luiz, tudo bem? Adriana. Dá uns minutinhos aí, uns minutinhos não, né? Uns segundinhos aí pro pessoal entrar, para começar a falar, senão eu tenho que voltar aqui e explicar novamente. Hoje é a segunda live que eu vou fazer. A primeira foi ontem sobre autoconhecimento, e hoje eu vou falar um pouco sobre crenças limitantes e bloqueios emocionais. Qual que é a diferença? A diferença é muito fina entre esses dois, então eu vou passar um pouquinho para vocês aqui como que funciona, o que é e quais são os impactos, o que isso implica aí na nossa vida. Então é isso. Se tiverem alguém que vocês sabem aí que precisa ouvir ou se interessa em ouvir, pode mandar o aviãozinho para as pessoas, para eles poderem acompanharem aí. Vamos ver aqui. Isso aí. Edilane, Luiz, Diene. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. E se vocês estiverem curtindo depois no meio, vocês podem encaminhar para a pessoa falando: nossa, ela tá falando isso, você é aquela pessoa que precisa ouvir isso. Ou cliquem nos corações aí também para ajudar a chegar em mais pessoas. Mas vamos lá então. Ontem, antes de falar sobre bloqueio emocional, sobre crença limitante, eu só queria aqui situar um pouco para vocês. Eu tô fazendo essas 3 lives, autoconhecimento, bloqueios emocionais, e amanhã eu vou falar sobre hábitos e alta performance. Mas todos eles eu tava refletindo a respeito desses assuntos, linkando com uma frase assim: por que eu não ponho em prática tudo que eu já sei? Não sei se você já se questionou a respeito disso, ou alguém já falou isso pra você, ou se você já falou isso pra alguma pessoa, né? Você sabe tantas coisas, você já aprendeu tanto, ou né, eu já estudei tanto, você já aprendi tanto, e por que eu não ponho isso em prática? Por que as coisas às vezes não acontecem como eu esperava e tudo mais? Então, às vezes as coisas não acontecem, a gente não consegue colocar em prática por alguns detalhes, né? Eu até falei ontem que às vezes o detalhe faz toda a diferença. E quais são esses detalhes? Pode ser que esse detalhe esteja no seu autoconhecimento. Você não saber de fato quem você é. Você acaba até se sabotando nessa jornada. Pode ser também que esse não pôr em prática vem por um bloqueio emocional, por uma crença. E às vezes até o seu problema de autoconhecimento é por conta de um bloqueio emocional. Então, são várias coisinhas aí que a gente precisa tá analisando e é uma jornada, né? É um processo, é um passo a passo. Isso que é algo importante. Eu até vou falar aqui novamente algo que eu comentei ontem. Às vezes as pessoas acham que elas vão num curso de um fim de semana e tudo vai mudar. Muita coisa pode mudar, mas não é só isso. Existe um processo. O que vai fazer a diferença é como você vai agir e o que você vai fazer depois desse curso. O curso em si, se você for no curso e ouvir e as coisas continuarem da mesma maneira, você não vai ter aquela mudança que você esperava. Então, é um novo estilo de vida. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui dentro de crenças, tá? Então, antes de falar para você sobre crença, o que é uma crença e como que a gente vai resolver ela e um bloqueio emocional, eu queria aqui trazer para vocês que a crença do ser humano, são 3 tipos de crença, tá? Essa é a base. Todas as outras vão derivar disso aí. Então, imaginem uma pirâmide, ok? A base da pirâmide, que é a pirâmide de crenças que nós temos, é o ser, tá? É a sua identidade. Então, a principal coisa, o principal foco nosso tem que estar na identidade, que é um pouquinho do autoconhecimento que eu falei ontem. A parte do meio da pirâmide é a sua crença de capacidade, é aquilo que você se sente capaz de fazer.
ok? E o topo da pirâmide é a crença de merecimento, aquilo que você sente que você merece ter, tá? E isso em todas as áreas da vida. Pode ser financeiro, tá? Eu me sinto uma pessoa produtiva e abundante, próspera, e aí você se sente capaz de produzir e gerar renda e fazer dinheiro, né? Que é o make money que eles falam. Eu tava esquecendo essa palavra. Então você se sente capaz de fazer dinheiro, e depois o topo da pirâmide eu me sinto merecedor de ter dinheiro, tá? Isso em relacionamentos. Eu sou uma pessoa respeitosa, amorosa. E aqui você pode colocar várias características. E eu sou capaz de ter relacionamentos saudáveis. Eu sou capaz de me comunicar da melhor maneira com as pessoas à minha volta, seja qual for o relacionamento. E aí depois vem a crença de merecimento. Eu sinto que eu mereço ter relacionamentos de qualidade. Tá? Então, qualquer área da vida que você for trazer, você pode. Existem essas 3 etapas, ok? A identidade, a capacidade e o merecimento. E qual que é o problema hoje em dia na sociedade? As pessoas olham muito o exterior, então elas olham muito o que você tem. E a sociedade, infelizmente, valoriza aquilo que você tem antes de quem você é. E aí onde que está o problema da questão do autoconhecimento, inclusive, que eu falei ontem, da nossa identidade, quem nós somos. Porque as pessoas não querem muito saber quem você é, elas querem saber o que você tem. Só que como que a gente se sente amado pela nossa identidade? Então, eu falei bastante sobre isso ontem. Eu me sinto amado porque eu sei que aquela pessoa ela está comigo por quem eu sou e não pelo que eu tenho. E aí você vê que vira uma inversão de valores. Imagina essa pirâmide, certo? Tem a base, identidade, capacidade e merecimento. Imagina ela de ponta cabeça. Ela não se sustenta, porque as pessoas estão buscando o ter. E depois ela quer ser capaz, depois ela quer ser. Então, onde tem que ser o nosso foco? Na base. Porque quando você tem a base, você constrói a outra parte e, consequentemente, você vai ter aquilo que você deseja, tá? Então, aqui eu queria trazer para vocês, falando de crenças limitantes. Quais desses pontos, identidade, capacidade e merecimento, você acredita que é a sua maior dificuldade? Você consegue ver qualidades em você? Você consegue entender quem você é? Se eu pedir para você aqui descrever algumas qualidades a seu respeito, características positivas, você conseguiria de cara assim descrever: eu sou uma pessoa honesta, eu sou inteligente? Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem dificuldade. Ainda se eu pedir às vezes 2, 3, pode ser que você fale: não, eu consigo. Mas eu lembro quando eu fiz os meus estudos lá na Febracis em coaching, tinha uma tarefa que tinha que escrever 30 características. E de primeiro eu não consegui identificar 30 características positivas a meu respeito. Então eu queria perguntar para você: se eu pedisse para você fazer essa tarefa, você conseguiria? E aí a crença de capacidade, você se sente capaz de fazer? Né? Eu tenho um pessoal aí me acompanhando aqui, tô vendo os comentários, pessoal entrando, pessoal que tá fazendo lives. Você se sente capaz de fazer live? Eu nunca me senti, eu comecei a fazer live essa semana. Na verdade eu fiz com umas pessoas, né, como convidada, e essa semana que eu tô fazendo as minhas sozinhas. Mas e você se sente capaz? Ou talvez você não tem nada a ver você fazer live para o seu trabalho, para as coisas que você quer, mas você quer fazer uma outra coisa, você trabalha com vendas. Você se sente capaz de vender o seu produto? Então aqui entra a questão da capacidade e o merecimento. Porque se você não tiver a crença de merecimento, no final você pode se sabotar. Então se a pessoa ela se acha uma pessoa produtiva, ela se acha uma pessoa próspera, ela se sente capaz de fazer dinheiro e vender e abrir uma empresa e ganha um ótimo salário, por exemplo, um prolabore, lucro. Só que a hora que ela tem dinheiro, ela se sabota. Ela acaba fazendo alguma coisa consciente ou inconscientemente para que ela não tenha dinheiro. É aquela pessoa que tudo que ela ganha, ela gasta. Porque na mente dela, ela não vê como ela merece ter dinheiro. Se imaginar ter dinheiro estourando aqui, coça a mão que ela precisa dar para alguém, ela precisa comprar alguma coisa, porque eu não posso ter dinheiro. E da onde que vem isso? Da onde que vem essas crenças? E aí é onde que a gente começa a fazer aquela anamnese, né? Essa identificação, começar a analisar a nossa vida, os eventos, o nosso passado, as situações que a gente viveu, para a gente começar a entender. Então, tudo isso está muito ligado. O autoconhecimento, as crenças, seja crenças positivas ou limitantes, e os nossos bloqueios entram aqui também, tá? Qual que é a diferença de bloqueio e de crença? A linha é muito fina.
Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Se tiverem dúvidas, vocês podem pôr nos comentários aqui que eu explico novamente, tá bom? Então, vamos lá. Crença, o que é uma crença? É tudo que eu acredito. Então, se você acredita que você pode, é uma crença. Se você acredita que você não pode, é uma crença, tá? Se você acredita que você não é, qualquer coisa, a sua mentalidade, aquilo que tá que você tem como uma opinião, ok? Isso é uma crença. Ela acaba se tornando realidade, né? A Bíblia fala assim, como você pensa, você é. Então, o que você pensa a seu respeito, você vai se tornar aquilo, tá bom? Então, isso que é uma crença. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. A crença negativa, ela te limita, tá? E o que é o bloqueio? O bloqueio vai ser um evento que ali te impactou e que foi de forte impacto emocional e ali virou uma chave na sua mente. Eu até estava refletindo, porque não sei quantos aqui sabem, eu vou compartilhar um pouquinho do meu background, só para vocês saberem o conteúdo que eu estou passando para vocês. Eu fiz curso de formação em coaching na Febracis com o Paulo Vieira, há uns 4, 5 anos. Fiz Método Sys, vários cursos com o Paulo Vieira e atualmente tenho participado de uma mentoria com o Felipe Fernandes. E ele traz bastante essa questão de desbloqueios e dessa questão de bloqueios emocionais. Então eu estou meio que juntando o conhecimento que eu estou aprendendo com o Felipe e também a questão do coaching, tá? Então eu estou passando isso aqui para vocês. O que eu tenho visto, inclusive, na minha vida. Estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência, tá? O que eu vi de ferramentas, de conceitos em ambos lugares e juntando tudo aqui para vocês e o que eu tenho vivido. Então, o bloqueio ele acontece num episódio e ele mancha a sua mente. É como se você tivesse uma lente, a maneira que você vê o mundo, e quando aquele episódio negativo, traumático acontece, ele mancha essa lente. E a partir daí, tudo que você olha para outras situações, você vê com uma visão turva, com uma visão manchada. Então, você não consegue ver aquilo da maneira que é, tá? Então, por exemplo, você teve quando você era criança, um pai, uma mãe foi lá e te criticou de uma maneira muito agressiva e aquilo te impactou de uma maneira muito grande. Mesmo que ele não fez, muitas vezes eles não fazem por querer. No dia a dia e aquilo acaba afetando a mente da criança, porque a criança, só abrindo parênteses, ela não tem um senso crítico. Então ela não consegue analisar, minha mãe falou isso, meu pai falou isso porque ele estava bravo, não é comigo. A criança não consegue refletir isso. Então ela vai ver e vai absorver aquilo para ela, como se fosse com ela. Então aquilo ali vai deixar a perspectiva lente dessa criança manchada. Então toda vez que vier alguma crítica, ela vai absorver aquilo com maior facilidade, porque já houve o bloqueio. Okay? Então, vamos supor, houve um bloqueio de autoimagem. E aí depois uma pessoa aleatória na escola, na igreja, no clube, onde quer que você for, na família, fala outras coisas, você começa a absorver aquilo de uma maneira muito mais fácil. Então você começa a se bloquear, às vezes com pequenos bloqueios, que teve o bloqueio raiz ali, o mais forte, e a partir dali, com outros eventos, você vai de maneiras às vezes menores, mas vai se desbloqueando. E começa a juntar tudo isso. E aqui eu vou passar um pouquinho de neurociência para vocês, tá? Estou falando de crença, de o que alguém falou, mas como que isso funciona? Eu vou passar porque acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. O nosso cérebro, ele é tangível, o nosso pensamento, ele é tangível. O que isso quer dizer? Quando você pensa, não é só uma imagem, não é algo que fica solto nas nuvens. Não, o seu pensamento, a sua maneira de pensar é uma conexão de neurônios, ok? Então vamos supor que você pensa, eu não sou boa o suficiente. Então, essa conexão aqui alimenta esse pensamento, eu não sou boa o suficiente. Então, houve um trauma, houve um momento e que formou aquela conexão. Como que você faz para quebrar isso? Uma crença, um bloqueio, o bloqueio vem com um impacto emocional, tá? A crença, ela vem com impacto emocional e com repetição. Lembra que eu falei? O bloqueio raiz, e a partir daí você vai sendo bloqueado com pequenas coisas, é a repetição. Então, às vezes, a pessoa falou pra você, você não presta, você não serve, você não vai dar em nada. Mas aquilo não foi tão impactante, mas você ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 1000 vezes. Então, essa repetição foi criando aquilo, porque eu ouvi tanto que eu não presto, que eu não vou dar em nada, então eu realmente acho que eu não presto e eu não vou dar em nada. Esse é o meu futuro, essa sou eu, ok? Então ela forma essa crença. Como que você muda? Da mesma maneira, se for formado por impacto emocional ou por repetição, você vai mudar esse padrão de pensamento com um forte impacto emocional, que é uma emoção forte, ou por repetição, ou os dois, ok?
Então você pode fazer uma ferramenta de desbloqueio, uma ferramenta, um exercício mental de reprogramação de crença que tem um forte impacto emocional, ok? Essas ferramentas, esses exercícios, normalmente eles são mais eficazes, porque é como se aqui está o seu pensamento, eu não vou dar em nada. Aí você faz algo de forte impacto, é como se rapidamente essas conexões quebrassem e se formassem outras, ok? A repetição, ela também é eficaz, só que ela vai demorar mais tempo. Por quê? Tem essa conexão aqui, neurônios, ok? Os neurônios, eles não se conectam, a informação passa entre eles. E aí a pessoa, não, você é boa, você vai conseguir. E aí vai distanciando aquela conexão. Até que chega uma hora que ela distancia tanto que ela quebra e aí você muda o seu padrão de comportamento, ok? Tá tranquilo? Eu estou sendo muito técnica, tá muito conteúdo aqui para vocês. Eu não sei o nível de vocês de conhecimento a respeito disso, então esse é o desafio de passar para vocês aqui. Alguns talvez não sabem nada, outros talvez já tenham uma noção, mas qualquer coisa vocês mandam as perguntas aqui para mim, tá bom? Então tudo isso é físico, tá? E tem química aqui, por isso que às vezes a pessoa, por exemplo, tá sempre triste. E às vezes a pessoa fala, porque tá sempre triste. A tristeza, ela passa uma química. Então, se a pessoa tá viciada naquela química. Isso aqui é um outro assunto, uma outra live, uma outra palestra, vícios emocionais, tá? Mas tudo isso é químico. E assim como, por exemplo, o açúcar, quando você come muito açúcar, seu corpo pede mais açúcar, porque ele tá viciado no açúcar. A emoção, você pode estar viciado na emoção. Raiva, por exemplo, pode ser um vício emocional. Se você tá com raiva constantemente, chega uma hora que você tá tranquilo, você vai arrumar algum motivo, alguma questão, consciente ou inconscientemente, para você ficar com raiva. Você precisa explodir ali e gerar aquela química no seu corpo, tá? Qual o contexto da live? Bloqueios emocionais e crenças limitantes. Eu estou explicando como que é as conexões do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, e como desbloquear. Então, isso que acontece no nosso corpo. Por isso que quando a pessoa fala, ela tem um bloqueio, a gente não pode colocar como, isso é uma bobagem. Porque, primeiro, isso é uma dor da pessoa. E se você tem uma dor e você trouxe consciência, todo mundo tem dores. A questão é se você já olhou para ela para identificar e ver que você tem aquela dor. Então, se você já sentiu dor em qualquer área da vida, você sabe como que é. Então, você consegue olhar para uma outra pessoa e ver e entender a dor dela, mesmo que não seja a sua, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aquilo é uma dor para a pessoa. E o segundo, é um padrão conexão de neurônio. Precisa ter algo que vai quebrar isso e formar outros pensamentos, tá? Aqui, eu só vou adiantar o assunto de amanhã. Quando você muda essa programação, esses neurônios não podem ficar soltos. Porque se eles ficarem soltos, você não mudar os seus hábitos e você não mudar a sua comunicação, eles podem voltar para onde estava, tá? Então aqui é importante, depois do desbloqueio, depois dessa quebra de padrão de pensamento, você ter novos hábitos, novas conexões, enfim, novas leituras, tudo mais, para que você forme outras conexões, para que esses neurônios não fiquem perdidos lá. Tá bom? Por isso, inclusive, que eu falei, quando você vai num curso de autodesenvolvimento de um fim de semana e você não dá continuidade, pode ser que você volte para o estado que você estava. Por conta disso. Você teve essa quebra, mas você não teve outras conexões. Ok? Então, a crença pode ser crença de identidade, capacidade e merecimento, ok? E o bloqueio, ele seria a raiz, ele seria o ponto principal e a partir dali você vai tendo crenças. De uma maneira um exemplo mais próximo para vocês. Você pode ter uma crença de escassez, ok? Que é em relação a dinheiro. E quais seriam as crenças limitantes? Dinheiro é sujo, rico, quem ganha dinheiro é ladrão. A pessoa às vezes acha que ganhou dinheiro porque roubou. Né? Então, quando ela olha rico é ladrão, ela vai se sabotar para ela não ganhar dinheiro, porque se ela ganhar dinheiro e ela ficar rica, o inconsciente dela fala assim, você roubou, ok? Então isso é uma crença limitante, é uma maneira de pensar a respeito do dinheiro, ok? Dinheiro não dá em árvore, tá? Então são várias maneiras, pensamentos que você tem acerca do dinheiro, mas qual que é o bloqueio? Escassez, ok? Vocês viram que é bem próximo, crenças limitantes e bloqueios, eles estão muito ligados, mas é como se o bloqueio fosse a raiz, ok? E aí você começa a formar padrões de pensamentos a partir daquilo. E você pode ser bloqueado em outros episódios.
E como que eu faço para desbloquear? Primeiro passo, o autoconhecimento, ok? Aqui, ó, emocional, exatamente. Dor vai ter dor. Falei assim, eu não vou fazer porque vai doer. Ou vai doer para você resolver o problema, ou vai ser a dor de ficar a vida inteira naquele estado porque também dói. A Simone pôs, quem tem dinheiro não é espiritual. Isso é uma crença limitante, porque rico não entra não vai pro céu. Então tem muitas pessoas que pensam isso, elas acabam sabotando porque elas acham que se ela for rica, Deus não aceita ela. Deus não olha pro seu dinheiro, pra sua conta do banco, Deus olha pro seu coração. Se você tiver Jesus, se você entendeu que Jesus morreu no seu lugar e aceitou ele como seu Senhor e Salvador, você vai pro céu. É isso que a Bíblia fala. Não é o quanto você tem de dinheiro na sua conta. Outra crença errada, é isso aí. Então isso que é uma crença, tá? E os bloqueios. E eles podem, como eu falei, estar na identidade, capacidade e merecimento. Onde eu indico vocês focarem? Primeiro, ver onde que está o maior problema, ok? Se é o merecimento, como eu falei, se você não tiver uma crença de merecimento, você vai se sabotar no meio do caminho. Mas qual que é a principal, como eu disse? Identidade, ok? É a base. Eu vou até aqui falar algo que está um pouco dentro disso, que foi como eu terminei a live de ontem. Eu falei sobre autoconhecimento, sobre a gente entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, entender a nossa individualidade, ok? E depois eu falei sobre duas opções que nós temos, ou usar máscaras para as pessoas, e quando a gente usa máscara, nós não nos sentimos amados, porque a gente está vestindo um personagem, e aquela não sou eu. Então quando a pessoa fala que é minha amiga, que gosta de mim, ou o que for, de elogio, você fala, mas essa não sou eu. Então você não se sente amado porque não faz sentido. E o outro caminho é a graça, que aqui seria o quê? Você pode ser quem você é com os seus erros, abrir os seus erros, os seus problemas, abrir o seu coração e você ainda é amado. E esse é o amor que Deus tem por nós. E inclusive ele enviou, como eu disse, ele enviou Jesus. Jesus é graça. Então eu terminei a live de ontem falando sobre graça. Quando a gente entende a graça, que é eu sou amado independente de qualquer coisa, independente do que eu faça. Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Deu pra entender? Vou repetir aqui pra vocês entenderem, pra ficar gravado. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai mudar o amor de Deus por você. Ele vai continuar te amando da mesma maneira, ok? Isso é graça. E aí eu falei ontem, no final da live, graça. Depois, qual que é o próximo passo? Cura e maturidade. E aqui é o nosso processo, ok? Então, aqui entra esse processo de entender quem eu sou e me desbloquear e mudar os meus padrões de pensamento. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Romanos 12:2 diz que a gente tem que transformar a nossa mente para que a gente entenda a boa vontade perfeita de Deus. Se você não está entendendo ainda o quanto Deus te ama e o que Ele tem para sua vida, é porque você ainda não mudou a sua mente. Então você tem que ir voltar para a sua origem, quem você é, ok? E esse é o processo. Esse processo vai ser o dia a dia. Inclusive, eu vou falar aqui uma questão de processo. Uma experiência, uma questão particular aqui, mas talvez isso encaixe para vocês. Eu, às vezes, vou fazer um curso ou eu faço alguma coisa esperando que eu vou virar a chave, tudo vai mudar. A partir dali, tudo vai ser diferente. E às vezes não acontece isso porque é um processo. Vou voltar ali nos bloqueios. Lembra que tem o bloqueio raiz e outros bloqueios? Às vezes, aquele raiz, ele dói tanto, ele foi tão profundo que ele está escondido. Então, a gente consegue identificar esses outros bloqueios à volta. E a gente vai tratando aquilo. E isso vai fazer com que a gente se desenvolva, que a gente melhore no nosso processo. Mas talvez as coisas não mudem como a gente esperava. Isso não quer dizer que não mudou, tá? Mudou, mas a gente precisa continuar no processo todos os dias. E quanto mais a gente tira, você vai limpar um lugar, você não vai ir para os detalhes. Você limpa o todo, você vai limpar a casa, você não vai limpar tudo de uma vez. Você vai pegar um cômodo e você vai limpar ali e tudo mais, tirar e vai pouquinho por pouquinho. Depois você vai para outro cômodo. Assim é na nossa vida. Quanto mais a gente vai tratando algumas áreas, mais vai aprofundando. Inclusive, o processo, se você não tiver engajado, tiver um propósito naquilo, talvez, ou pessoas que caminham com você, pode ser que você pare no meio do caminho. Porque vai chegar um momento que você vai ter que tocar naquela dor que talvez você está ignorando a sua vida inteira. Dói, eu falo por mim. Eu não sei nem se eu já cheguei nas minhas maiores dores, mas eu já cheguei em muitas dores, eu sei como que é. Mas vai valer a pena. Eu prefiro, por mais que doa, enfrentar aquela dor do que deixar de viver aquilo que eu quero, que eu desejo, continuar vivendo essa vida limitada, enfim.
que pode ser qualquer área da vida, financeira, profissional, relacionamentos, vida com Deus. Então, e aí quando a gente entende a graça, a gente entra nesse processo de cura e maturidade, que é o nosso crescimento, desbloqueios, novos hábitos e tudo mais, aí a gente tem liberdade. Aí nós somos de fato livres dessas questões. E um outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês lembra da pirâmide que eu falei de crença? A base é a identidade, capacidade e o merecimento. Se você seguir essa sequência, as coisas vão acontecer. Se você for no ter, sem ser, você vai cair no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Você pega uma pessoa que não tinha dinheiro, uma pessoa de mentalidade pobre, tá? Não tô falando aqui, você pode ter uma mentalidade pobre ou mentalidade de rico, tá? A maneira, o padrão de pensamento. E ela vai ganhar na loteria. O que acontece depois de 1 ano, depois de 5 anos, depende da pessoa e do quanto que ganhou na loteria, ela perde tudo e às vezes ela até tá mais endividada do que antes. Por quê? Ela não tinha mudado a maneira de pensar dela. Ela ganhou, ela tinha dinheiro, que é o topo da pirâmide, correto? Só que ela não se via uma pessoa próspera, abundante, honesta, sincera. Talvez ela achava que rico era ladrão. E aí ela se sabotou e perdeu todo o dinheiro, ok? Ou ela não tinha crença de capacidade, ela não produziu aquele dinheiro, ela simplesmente ganhou. Se ela não se desenvolver com conhecimento para manter aquilo e saber lidar com o dinheiro, ela vai perder. Então, onde que é o nosso foco? Primeiro ponto, onde eu quero chegar? Eu tenho que entender o que eu quero para minha vida. E a partir daí, eu vou começar a ver que hábitos eu preciso desenvolver, que padrões de pensamento eu preciso desenvolver. Eu vou falar mais de hábitos amanhã, tá bom? Não vou aprofundar aqui. Mas quem é a pessoa que eu preciso me tornar para ter? Então, eu vou focar na identidade. Quem eu tenho que ser para ter o que eu quero? Então, eu quero ser uma pessoa com intimidade com Deus. Quem que eu preciso me tornar? Quais têm que ser minhas características? O que eu faço no meu dia a dia? Qual a minha rotina? Porque tudo isso vai impactar a maneira de você pensar, de você acreditar e os seus resultados. Faz sentido para vocês? Eu tô falando, eu não sei se vocês estão me entendendo, porque como eu falei, eu não sei o nível de conhecimento de vocês nesse assunto, mas eu espero que esteja claro essa questão do que é um bloqueio, o que é uma crença, a diferença e como eles são próximos e o que a gente faz, como que a gente faz para resolver isso aí. Então, vou até dar algumas dicas aqui. Como que faz por sentido, legal, Simone, Mari. Então vamos lá. Ok. Como que eu faço para mudar a minha crença? Como eu já falei anteriormente, forte impacto emocional ou repetição, tá? Dentro da repetição, por exemplo, você pode escrever frases ou ler frases todos os dias. Aquilo vai mudar a sua programação. Ou colocar um áudio para você ouvir, tá? Isso também a neurociência explica isso. Você colocar áudio, você vai ouvindo, o seu subconsciente vai entendendo aquilo, porque o nosso subconsciente ele não desliga, ele tá 24 horas acordado, então tudo que ele tá ouvindo ali, ele tá pegando, tá bom? Estudo na repetição, outras coisas que a gente pode fazer para mudar a maneira de pensar. Leitura, então que livros eu preciso ler? Conexões, com que pessoas que eu vou andar? Então, se eu quero ser uma pessoa vamos dizer assim, que busca o meu desenvolvimento, eu tenho que estar com pessoas que querem se desenvolver, porque a gente vai caminhar junto. Isso não quer dizer que você vai ignorar as outras. Não, você vai ajudar as outras. Se elas quiserem ajuda, principalmente, vai com tudo e ajuda elas. Mas eu vou me aproximar com pessoas que estão no mesmo propósito pra gente andar junto, tá? A gente não abandona pessoas, mas a gente se aproxima daqueles que têm o mesmo propósito, que estão indo pro mesmo caminho, ok? E aqui na questão do impacto emocional, aqui vai entrar exercícios mentais, tá? De reprogramação de crença, visualização pode entrar aqui, tá bom? Ontem, inclusive, eu fiz uma mentoria. Foi terça-feira, eu fiz uma mentoria com umas meninas que estão trabalhando comigo, não sei se elas estão aí ainda, vi que elas entraram. E eu fiz um exercício com elas de visualização, para elas verem, e aí tem todo o contexto, porque aquilo vai mudar a imagem que tem lá. E, claro, a gente busca sempre trazer o impacto emocional para que isso tenha mais resultado, tá? Então, você trabalhar a visualização, e quanto mais emoção você colocar, melhor ainda. Se você fizer visualização todos os dias, se você colocar emoção na visualização, você está colocando mais impacto emocional, então vai ser mais rápido esse processo de mudança de mentalidade.
tá bom? E aí tem depois a questão a Patrícia aí, ó, ela levantou a mão, ela estava presente nessa mentoria que eu fiz. Coaching mentoria que a gente tá fazendo, né? Então, assim, são algumas dicas que vocês podem fazer. Tem algumas técnicas aí de desbloqueio, da questão do bloqueio emocional. Não vou passar aqui pra vocês, depois se vocês quiserem podem entrar em contato comigo, que eu auxilio vocês, tá bom? Mas tudo isso são ferramentas que a gente pode fazer, tá? E lembrando, eu mudei as minhas conexões, eu preciso ter novas conexões. A Thaís também estava lá na mentalização, é isso aí. Então eu preciso ter novas conexões. Se você mudar, fizer os exercícios e parar por ali, pode ser que você volte, tá? Pode ser que no meio do caminho... Hi, Mimi. I think you don't understand me, right? Sorry, I need to speak Portuguese. Uma amiga minha não fala português, eu só pedi licença que eu vou ter que falar português. Então, assim, eu até me perdi onde que eu tava. Alguém pode me ajudar aqui onde que eu tava? Deixa eu lembrar. Beleza ou não? Tem um delay aí pra vocês responderem pra mim, né? Parou aqui. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre crença, mentalização? Eu vou falar uma questão de mentalização para vocês. Os exercícios de visualização, não era isso que eu ia falar, mas eu vou falar aqui que vai ajudar vocês a entenderem. Quando a gente faz exercícios de visualização nos processos de coach, por exemplo, nas ferramentas, a gente trabalha exercícios VAS. O que é isso? V de visual, tá? Visão. A de audição e S de sentimento, ok? Então é a emoção. Então, quando você faz exercício com forte impacto emocional, você está vendo, você está ouvindo, e tudo que a sua mente, ela não distingue o que é real e imaginário. Então, se você está imaginando você em um lugar, você está vendo a cena, você está ouvindo pessoas falando para você, você está sentindo aquela emoção, aquele amor, aquela alegria, aquela gratidão, no seu cérebro aquilo tudo é real, ok? Então, isso é a visualização, que é a emoção que eu falei, tá? Que é o forte impacto emocional. Quando você vê, você consegue sentir, tem gente que sente até o cheiro do local. Enfim, quanto mais emoção você conseguir colocar nisso, melhor para essa reprogramação, tá bom? Então, assim, só para trazer um pouco dos temas, né, que eu falei que eu ia fazer essas lives, por que eu não ponho em prática tudo que eu já sei? Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando, você sabe muito, você aprendeu e as coisas não acontecem, porque você fez isso e não conquistou aquilo e tudo mais. Qual que é? Eu sempre me cobrei muito dessas coisas, eu mesma, eu sou uma pessoa muito... Não, eu não sou, tá? Eu tenho que lutar aí com o perfeccionismo, é um desafio pra mim. A autocobrança, isso faz parte do meu perfil conforme. Isso é assunto pra outra live também, perfil comportamental. Então isso já era algo que eu já trazia pra mim. E essas pessoas falando é como se elas estivessem alimentando aquilo em mim. Lembra a repetição? Então eu já tenho aquela maneira de pensar e as pessoas continuam repetindo. E aí eu comecei a acreditar que, realmente não vai dar em nada, não põe em prática. E aí eu comecei a ir pra entender o porquê que eu não ponho em prática. E é por isso que eu tô trazendo todo esse conhecimento. Se eu for olhar, e aqui, eu não sei se a Mariana tá aí ainda. A Mariana me conhece desde os meus 14 anos, eu acho. Se você perguntar pra ela quem eu era lá com 14, 15 anos e quem eu sou hoje, com certeza ela vai falar que eu sou uma pessoa diferente. E nem precisa de tanto. Se eu for olhar pra mim um mês atrás, 6 meses atrás, eu sou uma outra pessoa. Então, não é porque eu não coloquei em prática as coisas não aconteceram. Aconteceram. Eu tô no processo. E aqui é que tá uma chave que eu tenho aprendido e a Mari tá aí. E o Felipe Fernandes tem falado muito sobre isso e é algo que eu precisava realmente trazer pra minha vida. As coisas não, talvez, pode ser que algumas pessoas aconteçam de um dia pro outro. Mas não é a maioria, tá? São exceções, é um processo. Então você vai lá e resolve um ponto e você melhora. E às vezes as pessoas lá de fora, elas estão esperando que você vai se tornar aquela pessoa. Então elas veem, você tá aqui, você não chegou lá. E elas começam a te criticar porque você não pôs em prática, porque você não fez, porque você não consegue. Só que você subiu o primeiro degrau. Só que se você começar a ouvir que você não tá pondo em prática nada, você pode se estagnar.
Então, busque, tipo assim, não absorver isso ou evitar ao máximo ouvir essas coisas, né? Tem coisas que a gente não pode controlar, a gente não pode controlar o outro que ele fala, mas não absorver isso e seguir o seu processo, tá? Porque isso é individual, cada um tem uma dor, cada um tem um tempo. Eu ainda acredito que além do nosso tempo existe um plano de Deus em cima com tudo isso. Então, por exemplo, se tudo tivesse acontecido na minha vida antes, vamos por aí, até o meio desse ano, talvez não teria entrado na mentoria do Felipe. E eu entrei na mentoria do Felipe e hoje eu tenho conexões com pessoas que têm feito muita diferença na minha vida. E eu espero também agregar na vida delas. Então, às vezes eu melhorei, mas eu também tenho propósitos em me conectar com outras pessoas. Então, quando eu entendo isso, que isso não é uma desculpa, só abrindo parênteses, o tempo de Deus não é uma desculpa para eu ficar na zona de conforto, tá? Então, se você falar isso como uma justificativa para isso, tá errado, só muda a perspectiva. É o tempo de Deus, mas eu tô fazendo. Mas Deus tá cuidando de mim, Deus tá preparando. Eu tenho me conectar com pessoas que vão agregar pra minha vida e pessoas que eu vou agregar na vida delas, tá? Então, isso que é importante. É uma jornada. Tem uma frase, eu não vou lembrar a frase exatamente, mas o contexto a jornada é melhor do que o destino. Então, às vezes, você, por exemplo, vai fazer uma festa e você tá lá super feliz com a festa, né? E aí você no dia da festa voa. E aí você, nossa, passou tão rápido, eu nem senti. Só que é o processo, o você fazer os convites, você preparar. Então, a nossa vida é a mesma coisa. Você vai lá e pensa, eu quero comprar tal carro. Você fica pensando no carro. E aí, a hora que você compra o carro, aí você, uma semana, um mês usando o carro, você já quer outro. Você nem aproveita o carro que você trocou. Só que o que acontece? E todo esse processo que você fez, que você foi procurar, que você se desenvolveu, que você economizou, que você cresceu na sua vida para adquirir o carro. Então, o processo, a jornada, ela é mais importante do que o destino. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar com outros olhos para o nosso processo e começar a tampar um pouco os ouvidos para as críticas das pessoas, exigindo um resultado que talvez elas acham ou teve que é o seu sonho, e você vai chegar lá, só que tem que ser um degrau por vez. Eu até esse dia estava conversando com umas parceiras minhas aí de negócio e eu falei isso para elas. Eu moro em Mogi Guaçu, vou fazer minha viagem para São Paulo. Eu não vou ver o fim da estrada agora. Vamos por aí, de noite, está dirigindo de noite. O farol, ele vai iluminar 20 metros, 50 metros. Ele não vai iluminar a rua inteira, a estrada inteira. Então, você tem que olhar para esse pedaço. A hora que você passou, você olha para o próximo. E isso que é o processo. E é isso, a gente vai evoluindo. A gente vai se tornando uma pessoa melhor e nos tornando aquela pessoa que vai ter aquilo que a gente tem como objetivo. Então, primeiro, seja a pessoa que você quer ser. Eu quero ser uma empresária, eu quero ser isso. Tá, quais são as habilidades que essa pessoa tem? Qual é o padrão de pensamento? O que eu preciso mudar em mim de pensamento, de hábito? E aí você vai mudando e as coisas vão acontecendo, ok? É isso aí. Então, é mais ou menos isso. Se tiverem perguntas, podem colocando aí. Eu sei que tem um delay para chegar os comentários para mim aqui. Mas só para recapitular esse contexto. Você coloque em prática e respeite o processo. Não é que você vai pôr em prática e que tudo vai acontecer de um dia para o outro, e às vezes você pode esperar isso e as pessoas também. Então, só alinhe essa maneira de pensar, ok? Essa perspectiva. E o outro ponto, linkando a live de ontem, de hoje e que eu vou fazer amanhã. Entender quem você é e entender que você é amado. Aqui, eu nem sei quanto tempo eu tenho aqui, eu tenho mais tempo. Posso trazer mais conteúdo? Linkando um pouco de ontem com hoje. Muito bom, né? Entrou. Que eu falei ontem sobre ser amado, maturidade. Isso aí, falei de maturidade. Eu citei aqui, né, durante essa live um pouquinho da live de ontem, que foi sobre o quê? Você fala mais. Então vamos lá, é sobre você saber quem você é, imagem e semelhança de Deus, e ser amado, ok? E a questão do ser amado, eu estava hoje lendo umas anotações de um curso que eu fiz. Quem fez essa palestra foi o Stefano Portigliatti.
Ele é o reitor de uma universidade nos Estados Unidos. E ele estava falando sobre parte emocional, sobre se sentir amado e tudo mais. E ele falou algo ali que a hora que eu estava pensando, me preparando para a live, me veio à mente. Ontem eu comentei sobre o quê? O que atrapalha a nossa identidade? A gente saber quem nós somos. A alienação. E qual que é a principal ferramenta de alienação? O medo. Então, o medo te impede de saber quem você é, e aí você acaba deixando de agir, porque você não sabe quem você é e não vai dar certo. E aí entra todos esses bloqueios. As lives estão todas ligadas, esse que é o desafio de trazer tudo junto aqui para vocês, mas eu espero que vocês estejam entendendo toda a linha de raciocínio. Então, o medo é uma das principais ferramentas que, vamos por assim, que o inimigo tem de nos impedir de que a gente veja quem nós somos. E o que o Stefano Portigliatti falou nessa palestra? Existem dois tipos de medo. O medo de físico, que seria o quê? Sobrevivência, perder dinheiro, essa questão do físico, tá? E o outro medo é o medo de não ser amado. Foi isso que ele falou nessa palestra dele. Por quê? Nós somos criados em amor para ser amado e para amar. Então, isso faz parte da identidade, ok? Quando você sabe que você é amado, você descansa, você confia. E você confia no processo, você vai descobrir quem você vai ter coragem para cair para dentro do seu processo de desenvolvimento, porque você se sente amado. Então, esse é um ponto aqui que eu queria trazer para vocês dessa importância, tá bom? Quando a parte da nossa cura, que seria a graça, a cura e maturidade, parte disso é o amor, tá? Porque o amor, ele vai cicatrizar. Vou até trazer aqui uma parte para vocês. Eu não vou passar os detalhes do processo de desbloqueio, mas quando você faz o processo de desbloqueio, como que você finaliza e cicatriza aquela ferida? Produzindo ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, o amor é o que cura as nossas feridas de todos os níveis, de todas as intensidades, de todas as áreas. Então, isso é importante, o amor sempre vai estar ali, tá? E quando a gente conhece Deus, fica mais fácil também a gente entender o amor dele por nós. Então, é a graça, a nossa maturidade e nosso desenvolvimento, que é uma jornada, e respeitar a nossa jornada, respeitar o nosso processo, ok? Tirar o medo. Então, lançar fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, ok? Então, quando você de fato entende o verdadeiro amor, você não tem medo porque você confia. E aí sim você vive a liberdade. Não só uma liberdade espiritual, que você pode viver aí com Jesus e tudo mais, mas também uma liberdade neste mundo, porque nós somos chamados para a liberdade, né? Jesus veio, ele disse que ele veio ao mundo para nos dar uma vida abundante, e uma vida abundante a gente precisa ser livre para desfrutar, né? Uma pessoa prisioneira não tem uma vida abundante. Então é todo esse processo. E eu tô falando isso tudo para vocês, até compartilhei algumas questões aqui minhas, assim, e alguns desafios, de fato para agregar para vocês, porque eu não quero estar aqui como uma pessoa uau, né? Eu até falo isso para algumas meninas, não sei se a Patrícia tá aí. Ela fala pra mim, eu sempre falo assim, gente, eu sou igual a vocês, eu tô aqui, eu tenho meus desafios, eu tenho as minhas dificuldades e por isso eu entendo vocês. Então, eu quero trazer aqui não só um conteúdo por conteúdo, eu quero que essa visão da identidade, do autoconhecimento, entender que eu sou amada e por isso eu posso ir para essa jornada de curar as minhas feridas e estar com pessoas que vão me ajudar. Isso faz total diferença, eu falo por experiência própria. Quando você tem pessoas que estão ao seu lado te ajudando, isso faz muita diferença. E respeitar o seu processo e contribuir na vida das pessoas, porque quando vida é gerada em você, não tem como você guardar. Quando vida é gerada em você, você quer transbordar na vida dos outros. Então, eu acho que esse é o sentido da vida. Se a gente entender isso, eu acho que muita coisa pode mudar. E eu quero trazer para vocês não só um conhecimento, como eu falei, técnico, mas passar um pouco dessa experiência de vida para vocês e falar que vocês podem também. Então, essa aqui é a palavra que eu queria deixar para vocês em relação a isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu sei que vai ter um delay aqui, vou ficar esperando vocês comentarem. Medo patológico e medo construtivo. Exato, eu falei isso ontem, né? O medo, ele pode ser bom porque ele traz a sobrevivência. Você não senta na janela de um prédio de
20 andares, por conta do medo, né? E tem o medo que te impede de realizar, esse que é o medo ruim. Tô seguindo, tá na comunidade. É isso aí, entra na nossa comunidade. A Patrícia, que eu falei, quando crescer, quero ser igual a você. Já tá tudo certo, hein? O dia que a gente se encontrar, eu converso com você. Mas ela fala isso toda vez pra mim. Gente, assim, quem me conhece sabe, eu sou reservada, mas se é pra agregar na vida de vocês, eu compartilho aqui minhas experiências e tudo mais. Simone. Agora a Patrícia arrumou um par aí, a Simone. Mas é isso aí. Pessoal, espero ter contribuído de verdade mesmo, de coração. Espero que tenha feito diferença para vocês. Amanhã eu vou falar sobre novos hábitos e alta performance, tá bom? E dentro dos hábitos, eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu não sei se vocês conhecem algo sobre óleos essenciais. Eu amo óleos essenciais, eu uso. Tá até aqui, a minha caixinha fica sempre aqui. Então, amanhã, dentro dos hábitos, eu vou falar alguns hábitos importantes e também dicas para quem quiser de óleos essenciais que vão poder te ajudar nesse processo, tá bom? E ajuda mesmo, posso explicar isso com ciência, com neurociência, com epigenética, mas fiquem tranquilos que eu não vou trazer isso para vocês, não vou assustar vocês, eu vou trazer de uma maneira bem prática e bem didática para o dia de vocês, tá bom? Então, inclusive, se vocês conhecem alguém que se interessa em saber mais sobre óleos essenciais, além de hábitos, e fechar todo esse raciocínio que eu tô trazendo nesses dias, convida para a live de amanhã também, tá bom? Leia o comentário da Monique aqui. Aonde? Sinto que ela é cheia de coisa. Sinto ela cheia de coisa. Amém. É pra... Quem me conhece sabe, eu faço tudo pra glória de Deus. Eu tá aqui falando pra vocês, por mim, eu nunca estaria. Eu não sou de câmeras, eu não sou de me expor. Mas se é pra mudar a sua vida, se é pra trazer algo que vai agregar pra você e fazer diferença, eu faço o meu maior esforço aqui pra tá trazendo algo pra vocês. Não é nada por mim, eu sei que vocês... Até vou abrir aqui, já que vocês estão falando... eu não quero glória nenhuma pra mim, né? Tudo na minha vida é pra glória de Deus, porque dele, pra ele, são todas as coisas. Então, se tem algo de bom em mim, se vocês veem algo de bom em mim, isso não vem de mim, vem dele. E a minha oração todos os dias é que eu seja um canal e um instrumento. Então, eu não quero que vocês olhem pra mim, me aplaudam, ou, né? Eu sei o carinho que a Patrícia tem, a Simone agora que entrou, né, de ser como eu quando crescer. Eu não quero que vocês olhem pra mim, eu quero que vocês vejam Jesus na minha vida, porque eu sou por quem ele é e na minha vida, e é esse que é o meu processo que eu tenho construído aí. Eu decidi, a minha vou ser sincera com vocês, a melhor decisão que eu tomei, que eu vou tomar, eu ainda não casei, tá? Mas eu sei que mais importante do que a decisão de meu casamento foi a decisão que eu tomei aos meus 7 anos de aceitar Jesus na minha vida. E foi ali que tudo mudou. Eu sei que foi aquele dia que aconteceu, porque eu lembro que desde pequena, eu sempre fazia minhas orações à noite. Eu lembro dessa oração, de um dia, deitada na cama, e eu falei, Jesus, entra no meu coração. E aí as coisas foram fluindo. Eu vou até, já que eu tô falando, eu vou aproveitar. Passei por muitos desafios, né? Às vezes você acredita que quando você aceitar Jesus ou decidir conhecer Jesus, tudo vai ser mil maravilhas. Mas eu vou falar pra você que não vai. Inclusive, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas uma coisa que eu tenho pedido é que, mesmo na tempestade, eu possa fazer como Jesus e dormir profundamente, porque eu sei quem está comigo e que Ele cuida de mim. Então, isso é algo assim que tem movido muito meu coração, e quem acha que talvez está mais próximo a mim tem visto isso. E eu quero que vocês usufruam disso também, né? Desse amor dele, de descansar nele, porque ele cuida de você. Talvez você não foi planejado, talvez você passou por muitos problemas, mas não era esse o plano dele para você, né? E ele planejou o dia do seu nascimento, ele te formou no ventre. Ele tem planos de bênção para a tua vida, e os planos ruins não vêm dele. Então não relacione isso a ele, tá? O que ele tem pra gente é vida abundante, planos de prosperidade em todas as áreas, e que a gente usufrua de fato dessa intimidade com ele. Inclusive eu fiz uma live essa semana, acho que eu fiz live todos os dias essa semana, né?
Só um parênteses aqui, mas de um louvor, se vocês quiserem abrir lá, tá no meu IGTV e no meu feed também, que foram músicas sobre intimidade com Deus. E quando você vive isso, você vai no secreto, você consegue sentir a presença de Deus ali. Não tem outro lugar que você vai desejar estar senão na presença dele. E isso é vida. Não tô aqui passando conteúdo ou teoria para vocês. Eu quero transmitir vida para vocês. Com tudo isso, com desbloqueios, com identidade, com hábitos, porque Deus está em todas essas coisas. Então é isso. Não estava nada disso planejado, tá, pessoal? Mas eu espero de fato ter contribuído com a vida de vocês. Exato, pensamentos de bem e não de mal. Jeremias 29:11 fala isso, que os pensamentos que Deus tem para mim e para você pensamentos de bem e não de mal. Depois vocês podem ler lá também. E João 10:10 diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para nos dar vida e vida abundante. E a vida abundante não é só vida eterna, a vida abundante é para a gente desfrutar aqui, tá? E se algo tem roubado a sua alegria, a sua gratidão, satisfação, né? Tem alguma destruição ou, né, tem matado algumas áreas da sua vida, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. O que Jesus tem para você é uma vida abundante. Canta, mas eu não planejei. Vocês querem que eu cante? Cantar o quê? Deixa usar, pelo amor de Deus. Novo agora? Eu não sei, que música. Eu não planejei nada, não tem nada pensando aqui. Alguém pode me ajudar numa... Ai, será que eu vou lembrar essa aqui? Eu deixei meu violão separado porque a Simone ia participar, né? No fim, olha, eu só fiquei falando e você não participou, né? Pelo menos um. Vocês conhecem a música Quero Conhecer Jesus? Deixei o violão aqui, mas tá na bolsa aqui ainda. Vamos ver. Eu não ensaiei, tá, gente? Vai ser A Poder. Será que tá no mesmo tom? Coração. Eu vou tocar o A Poder, e ele só que é curtinha, mas só antes, como eu falei de intimidade com Deus e conhecer Jesus, eu acho que eu vou conseguir tirar essa música agora aqui, tá? Não ensaiei não. Que é Eu Quero Conhecer Jesus. E depois eu toco um pedacinho do Cadeias Quebrar, tá bom? Daqui a pouco a live vai acabar, mas vamos lá. Só um parênteses. Quando Deus formou Adão e Eva, ele colocou eles no jardim, porque no jardim eles iam ter intimidade com Deus. Só que o homem foi expulso do jardim e perdeu esse privilégio. Só que quando Jesus vem, ali o último dia dele começa no jardim de Getsêmani. E ali ele até sua sangue, né? E de lá ele vai para a cruz. E uma vez eu li um livro, eu entendi isso, fez total sentido, que Jesus ele saiu do jardim para a cruz, para que nós, entendendo a mensagem da cruz, a gente possa voltar para o jardim, que é o lugar de intimidade com Deus. Então, só queria trazer essa palavra antes de cantar essa música. Se eu vender tudo que tenho em troca
não vou tocar a música inteira, não vai dar tempo, mas se vocês quiserem, ouçam essa música. Quero conhecer Jesus e entender que não tem nada que vai trocar o amor dele. Se você quiser trocar o amor dele por qualquer outra coisa, essa não é a melhor opção, ok? E a Simone pediu aí, eu vou tocar também rapidinho, para falar que a gente está falando de bloqueios, de crenças, pode ser físico, mentalmente, pode ser emocional, pode ser espiritual, não importa quais sejam esses bloqueios, essas cadeias, mas o que eu creio, tá? Não sei se faz sentido para você, então eu peço aqui a licença para compartilhar algo para mim. Se fizer sentido, ok, é que a gente pode sim usar ferramentas de desbloqueio, de inteligência emocional, tudo isso faz parte, mas a principal é o nome de Jesus, porque não há poder maior que o nome dele. Todo joelho um dia vai se dobrar diante dele. Quando você quebrar as suas cadeias, você vai poder auxiliar e transbordar na vida de outras pessoas, para ajudar com que essas pessoas também quebrem as cadeias da mente, da alma dela. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. É isso, pessoal. Não estava planejado esse fim da live, mas tudo fez sentido, tudo foi se encaixando e eu acredito que era para tudo isso ser falado aqui essa noite. Eu espero que isso tenha impactado o seu coração e que tenha gerado vida. Como eu falei, esse é o meu principal objetivo aqui. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, perguntar sobre Jesus, sobre bloqueio, sobre crença, sobre qualquer coisa, o nome das músicas, eu estou à disposição, tá bom? Vai cair a live, eu acho que falta 1 minuto no meu relógio aqui no computador, mas é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, bom descanso e que Deus abençoe vocês, que tenham uma noite aí abençoada. E amanhã, sexta-feira, vai ter outra live, então você pode chamar o pessoal também para amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, até mais!